Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica, abundante e gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, em algum lugar, eu queria alguns minutos da sua atenção. Você que me ouve, eu tenho certeza, onde quer que você me ouça, que o Espírito de Deus possa te visitar, descer aí na tua casa, no seu quarto de oração, no seu trabalho, na ala hospitalar, aonde quer que você me ouça, num presídio, não sei, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo de maneira gloriosa, que o Espírito de Deus possa te visitar, que ao te visitá-lo derrame no seu coração toda sorte de bênção. É para isso que eu oro. E é isso que eu desejo a todos vocês que me ouvem em algum lugar no nome de Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 13, aonde diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Mas agora, a palavra agora, ela não está no passado. A palavra agora, ela não está no futuro. O agora está se falando do presente momento, agora, não é nem antes nem depois, é agora. Ou seja, a você que me ouve do outro lado, ou seja, você que já congrega, você que nunca foi numa igreja ou que esteve ali e se afastou, Deus está te convidando. Deus ele está te estendendo as mãos para que você volte, para que você venha enraizá-lo novamente no amor de Cristo, para que você possa novamente se reconciliar com Cristo, para que você possa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Por isso eu disse, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe foste aproximado, ou seja, Deus está te dando aqui oportunidade para você voltar. Deus aqui ele está te convidando ao arrependimento. Deus aqui ele está convidando aqueles que me ouvem do outro lado, seja você que já é da igreja, para se afirmar cada vez mais, ou você que se afastou da sua igreja, para que você volte a se reconciliar com Ele por meio do sangue de Jesus Cristo. Mais uma chance, mais uma oportunidade, como diz aqui, vós que antes estava longe, foste aproximado, ou seja, ele te convida a você se aproximar, a você voltar. Quando a Bíblia diz vós que antes estava longe, foste aproximado, a Bíblia está dizendo que Deus nunca esteve distante de você. Pelo contrário, Ele está mais perto de você do que o que você imagina. Aliás, muito perto por sinal. Cristo está perto, tanto que está aí com você que está me ouvindo agora, bem pertinho de você. Ele está perto de você. Mas há muitas pessoas me ouvindo agora, que embora Cristo ele está aí ao seu lado, muito perto de você, tem alguns me ouvindo, repito, que mesmo Cristo estando perto de alguns, há alguns que me ouvem que está muito distante de Cristo. E são esses os quais ele convida para você voltar, reconciliar-se com Ele, ocupar o lugar que Ele preparou para você. Ele te convida você a voltar a ser com Ele o que você era antes, por meio do sangue. Ele convida você a voltar a ocupar a posição onde Ele te colocou um dia. Olhe para mim, você que me ouve do outro lado, eu não vou aqui generalizar, mas algumas pessoas que estão me ouvindo, não todas, algumas, será que muitos que me ouvem têm a consciência do que representa o sangue de Jesus? O que o sangue de Jesus representa para você? E é através do sangue que Ele te convida a voltar. É através do sangue que Ele está te dando mais uma oportunidade. É através do sangue que Ele te convida ao arrependimento, a reconciliar-se. Através do sangue Ele está te propondo reconciliação. Digo mais, se eu fosse você, não desperdiçaria essa oportunidade.
Se eu fosse você, não deixava essa oportunidade de passar. Você que se afastou um dia, que está me ouvindo agora com a alma amargurada, a alma dilacerada. Você que está aí sufocado ou sufocada por algum problema. Ouça a voz de Deus. Sabe por que essa angústia? Sabe por que essa tristeza? Sabe por que essa opressão? Sabe por que isso está te sufocando? Porque você está longe da presença de Deus. É Deus permitindo para dizer: você acha que você é alguma coisa sem a minha presença? Longe de Jesus é isso que você vai ter: angústia, tristeza, aflição. Por isso volte, porque só Ele tem o bálsamo que cura. Só Ele pode refrigerar a sua alma. Só Ele pode te tomar nos braços e te transmitir o amor que ninguém mais pode te transmitir. Só Ele pode fazer por você aquilo que ninguém mais pode. Sabe o que eu estou querendo te perguntar? O que mais você está esperando longe de Jesus? O que você está esperando dessa vida e fora? O que essa vida tem para te oferecer? O que está no seu coração agora? Tristeza, amargura, aflição, muitas das vezes ciúme, briga, separações, incerteza, medo, pavor, insegurança. É o que o mundo tem a oferecer. Com Jesus é totalmente diferente de tudo isso. Então volte. Ele está te dando mais uma oportunidade a você voltar a se reconciliar por meio do sangue. Quando você entender, se é que você entende, o que representa o sangue de Jesus, aqueles que realmente entendem isso, não conseguem ficar longe de Jesus nem um minuto sequer, porque sabe exatamente o que o sangue de Jesus representa. As pessoas que ficam longe de Jesus Cristo não têm a mínima noção do que representa o sangue de Jesus Cristo. Mas enfim, o versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Sabe por quê? Há pessoas, conforme o versículo 13, que mesmo Jesus dando a oportunidade de estar longe dele, porque Jesus mesmo tendo rasgado o véu para que essas pessoas tivessem livre acesso a ele. Tem aqueles que valorizam isso por ter acesso livre ao Pai, mas tem aqueles que têm construído paredes, barreiras ou obstáculos que impedem algumas pessoas de ter acesso àquilo que Jesus tem preparado para as mesmas. Porque embora Jesus destruiu a parede por meio do sacrifício da cruz, tem pessoas que colocaram barreira no seu próprio caminho. Barreira chamada dúvida. Barreira chamada timidez. Tem pessoas que são tímidas, têm medo de se entregar totalmente. Tem pessoas que muitas vezes já é diferente. Alguns deixam o diabo soprar e o diabo sopra. Não, é porque eu não sou capaz disso. Colocando uma parede aonde já vi uma parede um dia Jesus tirou através do sangue dele. Tem pessoas que estão construindo parede na vida da mesa para com Cristo, chamada pecado. Outros constroem parede chamada vaidade. Outros constroem parede chamada desobediência, ignorância, ódio, malícia. Há uma série de coisas, queridos irmãos, que eu podia mencionar aqui, que representa a parede que muitas pessoas têm colocado na sua própria vida. Parede essa que já havia um dia Jesus já removeu por meio do sacrifício da cruz. E por que Jesus removeu? Para que você tivesse acesso livre a Ele. Essa parede a Bíblia chama de inimizade no final do versículo 14. A malícia, por exemplo, o coração sujo, a discórdia, o não perdoar, também é uma parede separando esse alguém de Cristo. Você que me ouve do outro lado, não deixe nada te separar desse amor. Não deixe nada te separar desta graça. Não deixe nada te separar do perdão de Cristo, da misericórdia de Cristo. Não deixe nada te separar do sangue de Jesus.
Não construa paredes entre você e Cristo, fazendo com que você esteja de um lado e Cristo do outro. Porque uma parede significa divisão, está de um lado e alguém do outro. E tem muita gente que está na presença de Deus e está assim. É como se estivesse de um lado e Jesus do outro. Porque Jesus manda obedecer, muitos não obedecem. Jesus manda amar, muitos odeiam. Jesus manda perdoar, muitos não perdoam. Jesus manda fazer o bem, muitos fazem o que é errado. Há muitas pessoas, infelizmente, que elas têm construído parede. Elas ficando de um lado e Jesus do outro, elas próprias colocando barreira, obstáculo entre elas e Cristo. Não deixe que nenhum tipo de parede te separe de Jesus. Ele não derramou sangue por você em vão. Ele não te escolheu por acaso. Quando Ele te encontrou, ou quando Ele resolveu te resgatar, Ele sabe quem você é, para o que te escolheu, o que há no seu coração, porque Ele vai te usar no dia de amanhã. Não deixe as paredes te separar da presença dEle. A parede da vaidade também separa pessoas de Cristo. A parede da dúvida, a parede da insegurança, a parede do medo, da timidez, como falei lá atrás, a parede do orgulho, da ignorância. Existe uma série de coisas que representam a parede que algumas pessoas têm criado na sua própria vida. A desobediência, né? Pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem. Sabem que tem que andar certo e não anda. São paredes, barreiras que as pessoas estão construindo entre elas e Jesus, como se Jesus estivesse de um lado e elas estivessem de outro. É como se elas não estivessem do mesmo lado do Evangelho, estivessem contra o Evangelho, seguindo outro caminho, criando parede. Não aceite parede na sua vida espiritual. Não aceite obstáculo. Não aceite você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Não aceite nenhum obstáculo que te separe de Jesus. Não aceite na sua vida nada que te separe da oportunidade que Jesus está te dando. Não deixe nada te roubar essa chance. Não deixe nada tirar essa chance das suas mãos. Abrace com todo o seu amor, com toda a sua fé. Eu vou dizer para alguns que estão me ouvindo aqui o que Deus falou comigo. Essa chance que muitos estão tendo vale ouro. E digo mais, tem pessoas me ouvindo do outro lado, algumas, que não vai ter mais outra chance além dessa. Então não passe despercebido. Faça algo enquanto há tempo. Arrependam-se antes que seja tarde demais. Não deixe essa oportunidade passar. Você pode não ter outra. Ouça a voz de Deus batendo na porta do seu coração. Ele propõe que você se reconcilie, que você volte, que você se arrependa, que você faça algo enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Tira a parede, porque essa parede foi destruída um dia por meio do sacrifício da cruz. O ciúme também é uma parede. A arrogância, uma série de coisas representa a parede, como anteriormente já vos disse. E tem tantas pessoas que têm criado paredes e paredes entre si e Cristo. E aí o que Cristo está preparado para muitas pessoas está do outro lado dessa parede. Tem que romper a mesma para tomar posse daquilo que está preparado para muitos que estão me ouvindo. Talvez o que você está buscando em Deus está mais perto do que você imagina. Muito perto, muito perto. O que você precisa é se livrar desta parede, porque está do outro lado a vitória esperando por você. Quando você romper essa parede, nada vai impedir a tua vitória. Quando você romper essa parede, você vai ver que era exatamente a mesma que estava impedindo de você tomar posse do que para você estava preparado. Quando você tomar posse, quando você romper essa parede, melhor dizendo, você vai descobrir o quanto essa parede estava sendo um obstáculo na sua vida espiritual. Eu não sei qual é o tipo de parede que há na vida de alguns, mas os que me ouvem do outro lado sabem do que Deus me trouxe aqui para falar. E o que quer que seja a parede, elimina da tua vida de uma vez por toda, porque Jesus removeu um dia através do sacrifício da cruz, por meio do sangue.
Então você não pode aceitar na sua vida algo que um dia Jesus removeu através do sangue dele. Não foi acaso, não foi à toa que ele te escolheu, que derramou sangue por você. Foi exatamente para você ter acesso a tudo que nele está. E não para que você aceitasse parede te separando da presença dele. Rompa essa parede. Tem muita coisa boa do outro lado dela te esperando. Mas você só vai alcançar o que está do outro lado quando você romper essa parede que está te separando da sua vitória. Falta muito pouco. Mas você precisa romper a parede primeiro. Tá certo? Pastor, que tipo de parede o senhor está falando? Eu não sei. Você que me ouve do outro lado sabe do que Deus me trouxe aqui para falar. A parede muitas vezes da insegurança. A parede muitas vezes da impaciência. A impaciência também é uma parede. Faz pessoas enfiar os pés pelas mãos. Cuidado com a parede. Tira essa parede da sua vida o quanto antes. Tem muita coisa boa do outro lado dela te esperando. Quando você romper essa parede, você vai descobrir que o que está do outro lado te esperando é muito melhor e maior do que você imaginava. Mas precisa romper a parede primeiro. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.